eu me posicionar, eu falar o que eu penso, aquilo que eu sou, né? Então é mais fácil eu me esconder, né, do que eu me posicionar. E o desabafo corporativo de hoje é Quite Kidding. O que é isso, galera? Conta para todo mundo. Olha, literalmente, fazendo a tradução, é a demissão silenciosa, mas eu gosto de falar que é a desistência silenciosa, que é quando a pessoa faz ali o feijão com arroz, às vezes só o arroz, faz o mínimo que E ela mal feito. que ela arroz, pode faz o fazer. miojo, né? Faz um miojo ali, né, para, entre aspas, encaminhar ela para uma demissão. E eu posso já rasgar o verbo aqui? Claro. Para mim, isso é só um termo novo para algo muito antigo que a gente já tem, que é aquele corpo mole para forçar uma demissão, para não perder os meus direitos, entre aspas, aí, né? E não que essa palavra ela não tenha uma valia, que eu acho que ela veio nesse pós-pandêmico muito pelo presencismo, que acho que falava bastante antes da pandemia e tal, e que isso se constituíam em algo maior, de que as pessoas estão adoecendo emocionalmente, mentalmente ali nas empresas, mas pegaram esse termo, que ele é válido para casos reais, e colocaram num lugar banal, na minha visão, principalmente pela geração Z, e está sendo super incentivado em algumas redes sociais, aí essas redes sociais mais joviais, de fazer isso. As pessoas incentivam os outros, não te dedica, não entrega o teu melhor, não performa, porque não vale a pena. Esse é o discurso. E é muito maléfico. Para todo mundo. Para todo mundo, mas vai para um lugar que, para mim, foge da ética. Porque se eu estou insatisfeito, Eu tenho que ser claro. eu vou lá e falo, não deu jeito, eu vou para outra empresa. Eu peço a minha demissão. Para mim, isso é desleal. E incentivar é pior ainda. Roberto. Sim, duas coisas. Eu acho que concordo plenamente com você que esse tipo de postura intencionalmente, ela é sim antiética e é um ponto que a gente já debateu aqui várias vezes, mas que volta à tona porque é super importante, essa falta de maturidade, né, de eu me posicionar, eu falar o que eu penso, aquilo que eu sou, né? Então é mais fácil eu me esconder, né, do que eu me posicionar pela falta de maturidade, pela essa cultura muito, às vezes, patriarcal, né, que a gente enxerga aqui no brasileiro. Agora, e eu concordo com você também que é um termo novo para uma coisa antiga, né? Vem esses modismos. Ah, agora é quiet quitting, antes era sei lá o quê. Bah. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de olhar. É que a quantidade de pessoas nessa situação aumentou exponencialmente em relação ao que acontecia no passado. Por passado era exceção. E agora qual que é o mesmo dado do Gallup? Então, a Gallup fez uma pesquisa global, massiva, mais de 100 países, mais de 100 mil pessoas, colaboradores. 59% dos colaboradores no mundo estão em quiet quitting. Ou seja, o que era exceção virou quase que regra. É quase que regra. Aí não tem um recorte para o Brasil, mas tem um recorte para as Américas. 59% dos colaboradores nas Américas estão em quiet quitting. Então, na minha visão, assim, as pessoas já estavam no seu limite emocional antes da pandemia. Aí vem a pandemia, né? Acontece tudo aquilo que aconteceu. Acabou a pandemia, as empresas vieram com tudo para cima. Só que as pessoas não estavam prontas e preparadas muitas vezes, né? E aquela coisa que um vai repassando por outro. Vem uma pressão, né, do global e aí vai repassando, vai chegando para todos os níveis, né? Não acho que tenha um culpado aí nessa história, mas é uma situação sistêmica. Né? Uhum. As empresas quase quebraram, precisava recuperar esses prejuízos que tiveram. E aí, as pessoas pensam que teve gente que morreu parente próximo e não pôde nem velar esse parente. Tiveram traumas muito fortes que aconteceram. Se for fazer uma terapia, quantos anos de terapia para resolver esse tipo de trauma? Né? E aí são essas pessoas que estão tendo que ir trabalhar.
E você fala assim, putz, então são essas pessoas? Não, é a sociedade que está assim. Né? Nós, como sociedade, estamos doentes. Não é mais uma exceção, um número de alguns poucos. E aí vem a empresa pedindo uma performance lá em cima, a pessoa não tem condição. Então, assim, na cabeça dela, ela ia entregar 20. Aí vem e fala assim, ó, sua meta é 120. Ela olha e fala assim, putz, eu não vou nem discutir, porque não é que assim, eu achei que eu ia entregar 20, estão me pedindo 30, eu vou negociar aqui um 25. Não, é uma coisa que é tão longe da minha realidade que eu vou falar, tá bom. Eu vou trabalhar e vou entregar lá os meus 20, né? Às vezes nem isso, porque eu estou desanimado. E aí, quando vierem me cobrar, sabe o que é? O mercado, é isso, é aquilo. Mas, assim, emocionalmente, não está mais preocupado. Porque daí, se for demitido, ok, vou para um outro lugar. Porque eu estou aqui porque eu preciso pagar minhas contas. Essa desconexão emocional com a empresa, que eu acho que é o mais grave, que a gente tem que olhar. As pessoas estão precisando se sentirem vistas, se sentirem acolhidas. Então, a gente precisa desse contexto de segurança psicológica para que as pessoas voltem a performar. Para que as pessoas possam ser elas mesmas, para elas poderem fazer o diferente, serem mais inovadoras. Agora, vem essa pressão, top-down, de cima para baixo, vai lá, entrega e se vira. Cerca de 50% dos trabalhadores afirmam que a falta de reconhecimento, e que começa por ser vista, percebido, valorizado como pessoa, Vai ter espaço para como falar profissional, numa reunião. e ausência de oportunidades de crescimento são as principais razões, segundo o Harvard Business Review, para o quiet quitting. Sim. Aqui eu não estou falando que a empresa não contribui para isso, mas existe um movimento de eu abraçar essa causa para qualquer realidade de empresa, para eu ficar numa zona de conforto. Tá? Existem casos, existe mesmo. mas o que precisa só ser avaliado? Tem que tomar cuidado de não pegar, assim, esses que estão sendo antiéticos, né, de fazer propositalmente alguma coisa, Intencionalmente. e achar que todo mundo que está em quiet quitting Seja do mesmo. está sendo Não, antiético. e Né? nem foi acho isso que eu falei. Eu sei, eu só tô falando para ficar claro, para a gente não passar uma ideia errada para as pessoas. Então quiet quitting é quem está sendo antiético? Não, tem muita gente que está no quiet quitting. Por quê? Porque não tem espaço. Ela não pode ser ela mesma naquele contexto. E ela precisa pagar a conta. Então ela faz ali o job description, porque está em uma estratégia de sobrevivência dentro daquela empresa. Mas se for mandado embora, vai mandar um currículo para uma outra empresa, e aí é aquele colaborador que você, como headhunter, vê. Aquela pessoa está buscando um emprego que pague as contas. Ela não está realmente querendo se realizar como ser humano, profissionalmente, deixar um legado, um propósito. Não, ela está só tapando o buraco. Mas eu acho que existe, dentro desse contexto todo, a responsabilidade, sim, da empresa e do gestor, mas existe também a responsabilidade do liderado sobre a saúde dele, sobre as escolhas dele, sobre tudo. Então, uma coisa não anula a outra, né? Sim. É importante que a empresa faça tudo isso que você falou, que reconheça, que traga feedbacks, que valide, que dê oportunidade de crescimento ali dentro. Infinitas tarefas aí, infinitas ações que a gente já falou em vários episódios para os líderes realizarem, que eu assino embaixo. Mas existe uma responsabilidade do colaborador também sobre as escolhas dele, e aí vem a autorresponsabilidade. Eu, por exemplo, já vesti 2 chapéus. Eu já estive em jornada dupla, CLT com a minha empresa. E eu trabalhava 12, 15 horas por dia. Era uma escolha minha. Mas por que eu fazia isso? Porque eu não conseguia fazer o arroz com feijão lá na outra empresa. Faz parte da minha essência entregar excelência. Me doía se eu não entregasse. Mesmo que eu fizesse assim, agora eu já tenho outro plano B, então eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Eu vou fazer o normal, o básico. Não, eu sempre buscava esse extraordinário. Então, existe também um protagonismo dentro da pessoa. E, na minha visão, criou-se um termo para ajudar pessoas que estão realmente vivendo num ambiente tóxico. Acho que nem é tanto só numa questão dela com ela, é uma questão dela com o líder, tá? Da liderança. Porque se eu me desmotivo, não é com a empresa que eu me desmotivo, é quem está acima de mim. É pessoa com pessoa. A gente não se relaciona com o CNPJ. É o principal CPFs, fator né? de São percepção CPFs. de clima organizacional, é a relação com o superior direto. Com o superior direto. Então, foi criado esse termo para esse tipo de situação. Pegaram isso, enveloparam em uma coisa geral.
Não precisa mais você fazer o além. E sabe o que é pior? Na minha visão, é quando a gente tem uma pessoa que pratica isso dentro da empresa e tem um outro que está lá fazendo o dobrado, que está lá ralando, Cobrindo o buraco que aquela cobrindo pessoa deixou. o buraco, e aí ele olha para o lado e diz, mas ele está ganhando o mesmo que eu. Ele não faz nem metade do que eu faço, ele está ganhando o mesmo que eu. E é uma mina. Ou às vezes mais que eu. Até, Mais né? que Porque eu. Você vê líderes tendo esse papel, e aí quem tá lá na base vai Sim, olhando e vai se desestimulando. A liderança média pode Isso estar corrói fazendo isso. total. Corrói tudo todo o em sistema volta, como um tudo em volta. Então, para as empresas, elas precisam estar próximas para diagnosticar se existe essa prática lá e tentar, ao máximo, ajudar esse colaborador que realmente está vivenciando isso antes que vire uma reação em cadeia. É. E acho que a gente tem, nós três, né, temos trabalhos que combatem tudo isso, né? Seja a minha palestra de alta performance, na qual eu trabalho justamente o que é que, para mim, o que me move, e a partir do momento que eu performo aquilo que casa do meu interesse da organização, a gente evita essa situação do ponto de vista da pessoa. Existem palestras nossas de liderança humanizada, de liderança empática, as suas palestras de liderança também, que vão trabalhar o outro lado, Sim. porque os dados comprovam, né? Então, assim, claro, a gente está falando de um grupo de quiet quitting gigante, 59%. É muita coisa. É muita coisa, mas que dentro disso tem um público de pessoas que estão intencionalmente, tem um público de pessoas que estão, por exemplo, 45% deste público, segundo o LinkedIn Learning, indica que a falta de comunicação eficaz e apoio dos líderes é o gatilho para tudo isso, né? Sim. Uma outra pesquisa do Gallup diz que empresas que investem em programas de engajamento e bem-estar conseguem reduzir os índices em até 30%. Então, a gente tem bem-estar, a gente tem liderança, tem comunicação eficaz, comunicação empática, comunicação assertiva. A gente tem várias ferramentas e vários comportamentos que podem combater do lado da organização e da liderança. Agora, a gente tem do lado do colaborador que a gente está falando que a gente precisa também trabalhar, né? Agora, que outras estratégias a gente pode adotar como organização para reduzir tudo isso? Porque é muito. Posso E, trazer- assim, tem uma isso prejudica a ferramenta que eu sociedade, adoro. prejudica todos nós. Tem uma ferramenta que, assim, quando você trouxe os números aí da LinkedIn Learning, né? Você fala a questão da comunicação. Eu acho que pouco se atentou ainda que a gente precisa criar canais formais de comunicação para cuidar das relações. A gente não faz isso. O que acontece é que as pessoas vão continuar se comunicando, somos seres sociais, né? Temos essa necessidade de comunicação, e a gente vai fazer isso no cafezinho, na hora do almoço, nos grupos de WhatsApp, que são canais informais, onde as pessoas não estão preparadas para aquilo. E aí vira fofoca. Então, quando a empresa cria alguns canais, e tem uma ferramenta que eu adoro, que chama Peer Support, que é você capacitar pessoas, né, que não são psicólogos, mas são pessoas, são líderes, são pessoas de dentro da instituição, porque é muito mais fácil eu me abrir com alguém que é parecido comigo do que eu me abrir muitas vezes com um profissional para isso. É lógico que essa pessoa não vai fazer a terapia, mas vai fazer, sabe aquele tipo ombro amigo? Que já faz hoje. Então, treine pessoas para ter esse papel de fazer um primeiro suporte emocional para um dia ruim que alguém teve. E crie esse canal, Muito porque assim a legal. pessoa vai se sentir escutada, vai se sentir Muito ouvida. legal. Né? E outra, tenha momentos, né? Então, eu trabalho isso muito nos Power Circles, assim, são momentos que a gente reúne as equipes para falar das relações e As para falar o rodas de conversa. as rodas de conversa. Precisa ter isso. É uma Só que bela- normalmente isso não está na prioridade. Falar, a gente não tem tempo para essas coisas. A gente vai ter que fazer uma reunião para falar dos projetos, né, da lista de pendências, tudo que está acontecendo. Só que a gente está olhando como que a gente se relaciona para resolver aquelas questões. Né? Então, dica para as empresas. Crie canais formais para cuidar das relações e das pessoas. Porque senão as pessoas vão continuar se comunicando nos canais que existem, que não são os canais que você consegue minimamente conduzir aquilo para algo produtivo Sim. dentro das empresas. E- E para as pessoas, só pra fechar falar, esse claro. ponto, assim, invista no seu autoconhecimento. Invista naquilo que é importante para você. Se conheça, para você poder realmente ter um trabalho onde você se sinta realizado, trazendo seu talento à tona. Se você está em qualquer emprego serve, né, você vai ser
uma relação de sobrevivência. Com certeza. E esses canais precisam funcionar para gerar transformação. Porque não adianta só eles existirem e as coisas nunca mudam, né? Olhando agora para um caso de toxicidade mesmo, até um assédio moral, eu trabalhei numa grande empresa que tem ouvidoria, como todas têm, né? E um gestor, mais de 6 denúncias e nada acontecia. Então, ter o canal para a pessoa desabafar e não mudar... Então, melhor nem ouvir. Melhor nem ouvir. Então, ou ouve e age, ou também, às vezes, demora para agir. Tá fazendo investigação e tal, mas tentar ser o mais ágil possível nessa ação. Eu vi uma situação, vivi de perto, que se demorou 9 meses para tomar uma decisão em relação àquela pessoa que estava prejudicando ali emocionalmente todo um time de nesse pessoas. caso, demorou pra caramba, 9 meses, e uma gravidez. tomou uma decisão, né? Cansei de ver que não tomou, pessoas que tinham uma altíssima performance e faziam o que queriam, tinham comportamentos, assim, muito, assim, de assédio sexual, né? Daí para baixo, assédio moral, de chegar nas reuniões e falar para a equipe, você é burro, você é um idiota, acéfalo. não sei o quê, seu acéfalo, né? Só que entregava, né? E as empresas, durante muito tempo, eram vista grossa. Fazia com certeza. Então, não adianta só ter esse canal. Agora, uma coisa que é infalível é o one-on-one, né? Porque a pessoa... Ela precisa sentir, obviamente, que o ambiente é seguro para falar e não vai ser uma vez no ano, então com continuidade, para que cada vez ela possa se sentir mais à vontade para dizer o que está pegando. Uma outra coisa que é interessante para o gestor, revisar processo. Às vezes o problema não está no gestor, não está nos valores da empresa, não está no próprio job. Está no processo com outras áreas, com outros departamentos que não está funcional. E aí a pessoa faz retrabalho, às vezes, né, constrói relatórios que ninguém lê, mas ela é obrigada a fazer aquele relatório. E isso vai minando. Pô, eu estou aqui dedicando todos os dias, com todo carinho, entregando o meu melhor, estudando, me aprimorando para não ser visto e ainda por cima... não funcionar o processo que eu tenho que fazer. Então, revisar processos ajuda bastante. Às vezes, não é uma questão motivacional, não é uma questão com o gestor, não é uma questão de relações. É puro processo. Até para revisar processo, as pessoas têm que ter espaço de fala, têm que estar sendo ouvidas. Porque como é que você sabe o processo que está funcionando ou não? Então, se as pessoas não têm essa condição de virar e falar assim, quem vai ler esse relatório que eu vou fazer? Né? Eu estou gastando tanto tempo. Eu podia pegar meu tempo e estar fazendo uma outra coisa que é muito mais efetivo. Só que se essa pessoa não tem espaço para ter esse tipo de fala, quem está lá em cima, muitas vezes, acha que o processo está redondo. Né? Então, essa comunicação, precisa ter esses canais de comunicação. Para a gente ter essas trocas. Né? Troca. Excelente. Troca. É ouvir. Mais do que ouvir. Escutar. Né? E agir. Né? E poder... E dar esse feedback. Porque acho que é isso. Né? De fato, se a gente tem um processo de dupla mão, a gente evita muito isso, porque a pessoa percebe proximidade, a pessoa percebe interesse genuíno por mim, Sim. Né? Interesse genuíno pela própria organização. Então, acho que é um retroalimentar positivo. Né? E aí, assim, é muito mais difícil isso começar do liderado. Né? É muito mais fácil começar pelo líder. E é dever começar pelo líder. É dever, ele ganha mais para isso. E muitas vezes o líder não sabe como fazer isso. Por isso que a gente... Então não tem problema, é só contratar a gente ajuda. Cai óbvio, a gente vai desenvolver esse líder. A dobradinha da liderança com o RH. O RH precisa também ter essa troca com os líderes, né? Eu até recentemente num painel de um grande congresso de RH, eu falei justamente isso na minha mesa redonda. Né? O RH é bastidor para que esse líder seja palco e brilhe com esse time. Esse time está no palco para brilhar. E ele... É um trabalho junto de RH com liderança. Não existe RH sem liderança, não existe liderança sem RH. Né? Agora, a gente precisa desenvolver esses líderes. Nós, como recursos humanos, né? E nós que somos mais recursos humanos, historicamente, a gente precisa desenvolver essa liderança para que eles assumam esse papel, de fato, eficaz de liderança, porque um líder efetivo, sem dúvida, não vai ter esse 59% de quiet quitting. Isso. E agora, sim, né? Bastidor, ele é fundamental
para a estrela acontecer, né? Então, ali, É isso. essa base também tem que ser muito importante. E tem acontecido muito de líderes me procurarem para um trabalho de desenvolvimento de time, e aí, quando eu vou conversar com o RH, eu sou recebida com um pouco de hostilidade. Porque, teoricamente, na cabeça deles, eles que deveriam estar fazendo esse papel e não eu. Quando, na verdade, a gente está ali para segurar a mão. Em vez de enxergar uma oportunidade de se desenvolver, né, e trazer uma outra visão, uma outra forma de fazer, acaba olhando como competição, né? Isso. E o líder, por sua vez, também fica esperando muito do RH, também não toma a iniciativa. Como se a responsável fosse do só RH. dele. É conjunta, né? Conjunta, mas existe essa questão de desnivelamento para a busca do desenvolvimento entre líderes e recursos humanos. Eu percebo bastante isso. E nosso tempo acabou. Mas o que a gente aprendeu é que se a gente não investe tempo nas relações, daqui a pouco a gente vai ficar sozinho. É verdade. Não é verdade? Com Continuem certeza. comigo no próximo episódio, combinado? Combinadíssimo. Te espero também. Até lá!